Olá, galera. Mais uma aula sobre radiciação. E o que nós vamos estar trabalhando nessa aula? Nós vamos estar trabalhando de como comparar radicais, ok? Então vamos lá a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Como comparar radicais, tá? O que nós devemos fazer? Primeiro, nós vamos ver se eles são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, nós temos que indicar qual é o maior e qual é o menor, tá ok? Para isso, nós devemos considerar dois casos. Primeiro caso, se os radicais têm mesmo índice. Se tiver, o maior deles é aquele de maior radicando. Segundo caso, e se os radicais tiverem índices diferentes? Nós vamos ter que, primeiro, reduzir ao mesmo radical, assunto de aula anterior, e a seguir procedemos como no primeiro caso, ok? Então vamos lá para um exemplo. Coloque em ordem crescente os números raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 5 e 3 raiz quadrada de 2. Então, olha, colocar em ordem crescente é colocar do menor para o maior. Para fazer isso, antes nós vamos dar uma melhorada neste número aqui, olha, 3 raiz quadrada de 2. Vamos introduzir esse 3 dentro deste radicando, ou seja, introduzir esse 3 dentro dessa raiz quadrada. Como eu vou introduzir o 3 dentro da raiz quadrada, elevo o 3 ao quadrado. Tá? Então vai ficar 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 2 vai dar 18. Então eu vou ter raiz quadrada de 18. Então agora o menor radical é aquele de menor radicando. Então o de menor radicando seria a raiz quadrada de 5. Depois nós temos a raiz quadrada de 8. E por último, a raiz quadrada de 18, que corresponde a 3 raiz quadrada de 2. No caso do exemplo B, nós temos raiz quarta de 5, raiz quadrada de 2 e raiz cúbica de 3. Então, olha, os índices são diferentes. O que nós vamos ter que fazer quando os índices são diferentes? Primeiramente, vamos reduzir os radicais ao mesmo índice. De que maneira? Calculando o MMC dos índices. Então, vou calcular o MMC de 2, 3 e 4, que será 12. Então, essas raízes, a raiz quarta de 5, a raiz quadrada de 2 e a raiz cúbica de 3, essas três raízes vão ficar com o novo índice, que vai ser o índice 12. Só que eu fiz uma alteração no índice, então vai ter uma alteração no radicando, tá? De que forma? Então, o assunto de aulas anteriores. Eu pego o novo índice, no caso aqui é 12, divido por 4, vai dar 3, e elevo o 5 à terceira potência, tá? Então, vai ficar raiz de índice 12 de 5 ao cubo. 5 ao cubo, 125. Então, a raiz de índice 12 de 125 equivale à raiz quarta de 5. No caso da raiz quadrada de 2, novo índice, vai ficar raiz de índice 12 de quanto? Pego o novo índice, que é o 12, divido pelo índice antigo, que é o 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Elevo o radicando à sexta potência. 2 elevado à sexta potência. 2 à sexta é 64. Então, vai ficar raiz de índice 12 de 64. Observa que a raiz de índice 12 de 64 tem o mesmo valor que a raiz quadrada de 2. Próximo, a raiz cúbica de 3. Novo índice vai ser o 12. Então, vai ficar raiz de índice 12 de quanto? Eu pego o novo índice, que é o 12, divido pelo anterior, que é 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu elevo o radicando à quarta potência. Pego e elevo 3 à quarta potência. 3 à quarta é 81.
Então, vai ficar raiz de índice 12 de quanto? De 81, que equivale, tem o mesmo valor que a raiz cúbica de 3. Bem, as três raízes estão reduzidas ao mesmo índice. Como eu quero em ordem crescente, eu vou começar com a de menor radicando, que seria a raiz de índice 12 de quanto? De 64, que corresponde à raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2 é a menor. Próximo, seria a raiz de índice 12 de 81, que corresponde à raiz cúbica de 3. Está aqui. Por último, a raiz de índice 12 de 125, que equivale, né, à raiz quarta de 5. Tá? Então, está aqui, raiz quarta de 5. Colocado em ordem crescente, nós temos, então, raiz quadrada de 2 menor que a raiz cúbica de 3, menor que a raiz quarta de 5. Ok? Viu como é fácil, galera? Tá? Então, até a próxima aula. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!